Olá pessoal, meu nome é Gabriel Curan e hoje a gente vai continuar aí com as aulas, da Liga Acadêmica de Psiquiatria e Saúde Mental da UNILA, e o tema de hoje é sobre sexualidade humana. Na aula de hoje a gente vai falar então sobre sexualidade normal, as disfunções sexuais e transtornos parafílicos. Então só contextualizando, a sexualidade humana, a gente sabe que o sexo sempre foi, um foco aí de curiosidade e interesse da humanidade, em geral. Então a gente tem como exemplo aí, desde os desenhos nas cavernas pré-históricas, que eram abordados ali figuras e ações sexuais, atos sexuais, até aí ao desenrolar da história, como ilustrações anatômicas de Da Vinci ali na Idade Média, para a Idade Moderna, e hoje em dia a gente tem os sites pornográficos, como um antro ali, de uma indústria gigantesca relacionada à sexualidade. Então isso evidencia aí o interesse e a curiosidade do ser humano pela sexualidade de forma geral. E por consequência, a gente sabe que a sexualidade também foi sempre uma área de interesse para a comunidade médica. Então, por exemplo, a gente tem Hipócrates, que descreveu a primeira vez, clitóris como um órgão sexual feminino. Depois a gente tem algumas técnicas de controle de natalidade de algumas civilizações ao longo do tempo, controle de DSTs, a gente tem a psicanálise como sendo uma das grandes ferramentas de entendimento da sexualidade. Hoje, mais recente, tem os sexólogos, que são recentes, essas profissões. E hoje em dia, a gente lida muito com terapia hormonais, drogas contraceptivas e vasodilatadores, que faz parte do dia a dia, do ser humano contemporâneo. Então, assim, a sexualidade é determinada aí pela anatomia, fisiologia, a cultura que a pessoa vive, suas relações com outras pessoas e as experiências desenvolvimentais durante o ciclo de vida dela, Ela vai incluir a percepção de ser homem ou mulher, e pensamentos e fantasias privados além do comportamento, tá bom? E aí, para a pessoa comum, a atração sexual por outra pessoa e a paixão e o amor que seguem estão profundamente associados ao sentimento de felicidade íntima, certo? Então vamos falar sobre sexualidade normal, o que é considerado normal hoje em dia, Então a gente sabe que o entendimento da sociedade, sobre o que define comportamento sexual normal, ele é inconstante, Ele vai variar de época para época, vai refletir obviamente os costumes culturais do momento, O comportamento sexual normal traz prazer ao indivíduo e ao seu parceiro e envolve a estimulação de órgãos sexuais primários, incluindo o coito, tá? Então é desprovido de sentimentos inapropriados de culpa ou ansiedade e não é compulsivo, tá bom? Então são fatores importantes para a gente definir o que é normal, Então exige um consentimento das duas pessoas, e traz prazer, não traz nenhum tipo de sentimento relacionado aí à culpa ou ansiedade. E também não traz prejuízo para o ser humano. Bom, então termos, Então a sexualidade e a personalidade, elas estão tão entrelaçadas que falar de sexualidade com uma entidade separada é praticamente impossível, Então as pessoas, elas podem ter atividades sexuais para gratificação de necessidades não sexuais, por exemplo. Então a gente que tem essas relações para autoafirmar dependência, para manifestar agressão, para de relação de poder, de status, Então a sexualidade ela vai além só do processo da necessidade fisiológica ali do sexo, envolve questões de personalidade, de comportamento, de personalidade. Então, embora os impulsos sexuais e não sexuais possam em conjunto motivar o comportamento, a análise do comportamento depende do conhecimento das motivações individuais subjacentes e suas interações. Aí o termo psicossexual ele vai ser usado aí para descrever o desenvolvimento e funcionamento da personalidade na forma como eles são afetados pela sexualidade, certo? Então, o psicossocial ele vai se aplicar mais do que sentimento e comportamento sexual. Não é um sinônimo de libido, no sentido freudiano da coisa. Sexualidade infantil, Então isso é uma coisa que é algo que é de bastante discussão, O que é normal, o que não é normal de se esperar na infância, mas o fato é que a maior parte das experiências de aprendizagem sexual na infância ocorre sem o conhecimento dos pais, Isso é fato, a gente sabe que hoje em dia a maior parte das crianças tem acesso à internet, e eles descobrem, e, enfim, e assim, os pais acabam não sabendo, às vezes nem por uma falta de cuidado, mas é que é um processo individual ali mesmo e a criança vai procurar essa privacidade, Mas assim, em grandes partes do desenvolvimento, os pais eles
precisam e estão presentes, né? Então, a observação de crianças vai revelar aí que o manuseio genital no bebê faz parte do desenvolvimento normal, né? Então, a gente tem os estágios psicossociais de desenvolvimento de Freud, né? Que a gente tem o oral, anal, fálico, latência e genital. Grandes transtornos que a gente vai ver lá para frente, né, as disfunções, eles têm fixação, né, em alguma desses estágios aqui, esses 5 estágios do desenvolvimento de Freud, tá? Que é bem amplo, né, esse entendimento. O reconhecimento do sexo do filho, né, se é masculino ou feminino, ele vai influenciar no comportamento parental, tá? Isso é interessante, porque os bebês do sexo masculino, por exemplo, eles vão tender a ser manuseados mais vigorosamente, né, com menos cuidado do que do sexo feminino. O sexo feminino tende a ser mais acarinhado. O pai passa mais tempo com os filhos do que com as filhas, quando bebês. Isso também tem evidência. E também é propenso a estar mais atento às preocupações adolescentes dos filhos do que da ansiedade das filhas, né? Então, e além disso, os meninos também têm maior probabilidade de serem fisicamente castigados que as meninas. Então, isso vai também determinar a personalidade dos indivíduos. Simplesmente por uma determinação do sexo dele, né? Então, o sexo da criança tende a afetar a determinação de atividades intelectuais, esportivas e estéticas, né? Você definir o que aquela criança vai fazer, vai desenvolver em termos de atividade a partir do sexo dela, né? E a gente sabe que isso existe, não que necessariamente é o certo, mas é o que ocorre na sociedade, né? Então a gente tem os fatores psicossociais, né? Então a sexualidade vai depender de 4 fatores psicossociais interrelacionados, né? Eles se relacionam entre eles, que é identidade sexual, identidade de gênero, orientação sexual e comportamento sexual. A gente vai entender o que é cada um deles aqui, tá? Então esses fatores ele afetam o crescimento, desenvolvimento e funcionamento da personalidade. E nesse caso a sexualidade é mais do que sexo físico, né, com ou sem coito, e menos do que todos os comportamentos direcionados para a obtenção do prazer. Então, não é também como, né, Freud teve ali a percepção de que todas as obtenções de prazer estavam relacionadas de forma de sexo. Na verdade, ela é menos que isso, né? Existem outras formas evidentes que as pessoas procuram prazer que não necessariamente estão relacionadas ao sexo, mas também o sexo não é só uma satisfação física, fisiológica, certo? Existe um comportamento por trás disso aí, dessa personalidade. Então é menos que comportamento direcionado à obtenção de prazer geral e também mais do que só sexo físico. Então vamos entender o que é identidade sexual, né? Então identidade sexual é o padrão das características sexuais biológicas de uma pessoa, né? Então a gente vai falar de cromossomo, genital externo, genital interna, composição hormonal, gônadas, características sexuais secundárias, né? Então no desenvolvimento normal essas características elas formam um padrão coeso que não deixa dúvidas, né, na pessoa quanto ao seu sexo. Então você sabe, isso aqui, né, tipo, identidade sexual aqui, isso aqui é um homem ou uma mulher, né? Então, mas estudos, né, mostra aí, todos os embriões no estudo genético, sejam eles XX ou XY, né, ou seja, homem ou mulher, são anatomicamente do sexo feminino durante os primeiros estágios da vida fetal, né? Então, aí ocorre a diferenciação do masculino a partir do feminino, né, por meio de ação dos andrógenos fetais, né, que isso vai se iniciar lá por em torno da 6ª semana e vai ser concluída no final do 3º mês de vida embrionária. Identidade de gênero é diferente, né? Então é o sentimento de masculinidade ou feminilidade em uma pessoa, enquanto a identidade sexual ela está muito bem definida, se não há nenhuma anomalia, né? A gente está falando no padrão normal. A identidade de gênero ele vai estar relacionado ao sentimento, né, do indivíduo, que é subjetivo. Então, bebês com identidade sexual não ambígua, né, ou seja, aquela que você consegue definir, como eu falei para vocês, que não há dúvida, né, não há nenhuma anomalia, quase todos têm uma firme convicção de que eu sou homem ou eu sou mulher por volta dos 2, 3 anos de idade, tá? Mas, mesmo que a masculinidade e a feminilidade se desenvolvam normalmente, as pessoas ainda precisam desenvolver o sentimento de masculinidade ou feminilidade, certo? Que é isso que tem relação à identidade de gênero. Então, a identidade sexual e a identidade de gênero, elas são interativas. Mas, frequentemente, as duas são bastante congruentes, né? E isso os homens tendem a ser masculinos, as mulheres mais femininas, mas sexo e gênero podem se desenvolver de formas conflitantes ou até mesmo opostas, tá? Isso que é importante. E aí que a gente vai entender mais isso, né? A formação da identidade de gênero advém da interação de fatores biológicos, sociais, culturais, e envolve totalmente subjetivo isso aqui. Bom, então em relação à orientação sexual, é o terceiro
objeto aqui de estudo nosso, né? Então vai descrever os impulsos sexuais de uma pessoa, né? Se ela tem atração ali né, por sexo oposto, ou seja, se ela é heterossexual, se ela é homossexual ou bissexual, enfim, né? A gente tem também pessoas que se definem como assexuais, né, e afirmam isso como uma identidade positiva. Então, isso tem até algumas teorias de pesquisadores que vão acreditar que essa falta de atração por um objeto seja uma manifestação de um transtorno do desejo, né, que a gente vai ver mais pra frente o que seria o transtorno do desejo. E a gente tem outras pessoas que elas não querem absolutamente ser definidas em relação à sua orientação sexual, né? Elas evitam rótulos e a gente sabe que existe ainda polissexual, pansexual, né? Isso aqui está ainda em construção, esse entendimento das orientações sexuais. Aqui eu coloquei uma imagenzinha, né, que mostra a identidade de gênero, expressão do gênero, sexo biológico, orientação sexual, né? Mostra muito como a identidade é uma condição subjetiva, né, psíquica, sexo é físico, realmente é, né, somático, orientação é relacionada ao sentimento também ali, expressão é outra coisa, enfim. Vamos analisar o comportamento sexual de acordo com o sistema nervoso central, né? Então a gente sabe que a partir do cérebro, né, no córtex, né, o córtex vai participar do controle dos impulsos sexuais e do processamento dos estímulos sexuais que podem levar à atividade sexual. Tá? O sistema límbico, né, um pouco mais interno, em todos os mamíferos o sistema límbico está diretamente envolvido com elementos do funcionamento sexual. Tá? No tronco encefálico também, ainda mais interno, a gente sabe que tem algumas partes que exercem controle inibitório e excitatório sobre os reflexos sexuais da medula espinal. Né? E a gente tem os neurotransmissores cerebrais, obviamente são muitos, né? Que incluem dopamina, epinefrina, né? Noradrenalina, serotonina, enfim. São produzidos no cérebro e vão afetar a função sexual, né? A partir do ato, eles induzem e são produzidos a partir das relações. E na medula espinal a gente vai ter aí então a excitação e o clímax sexual organizados no nível espinal. Então a gente tem estímulos sensoriais relacionados à função sexual e transmitidos via aferentes dos nervos por dentro pélvico e hipogástrico. Tá? Respostas fisiológicas. Então a gente sabe que a resposta sexual é uma experiência psicofisiológica. Né? Então a excitação é indicada por estímulos psicológicos e físicos. Né? Níveis de tensão são experimentados tanto fisiológico quanto emocionalmente. Né? E com o orgasmo, em geral, ocorre uma percepção subjetiva de um pico de reação física e relaxamento junto com um sentimento de bem-estar. Né? Então também é subjetivo. O desenvolvimento psicossocial, as atitudes psicológicas em relação à sexualidade e as atitudes em relação ao parceiro sexual estão diretamente envolvidos e afetam a fisiologia da resposta sexual humana. Uma fantasia sexual ou o desejo de ter relações sexuais com frequência precedem as respostas fisiológicas de excitação, né? O orgasmo e a resolução, sobretudo no homem, isso é importante também de perceber. E as experiências subjetivas de uma pessoa são tão importantes para a satisfação sexual quanto a resposta fisiológica objetiva. A gente sabe que tem muita gente que tem uma resposta fisiológica, ela ejacula ou ela tem um orgasmo, só que a gente vai ver que existem alguns transtornos ali que estão relacionados a isso. A experiência subjetiva não é satisfeita para a pessoa. Tá? A relação dos hormônios do comportamento sexual. Né? Então, em geral, as substâncias que aumentam os níveis de dopamina no cérebro aumentam o desejo. E aquelas que elevam a serotonina diminuem o desejo. Tá? E aí a gente vai ter algumas aqui, por exemplo, a testosterona ela vai aumentar a libido tanto no homem quanto na mulher. O estrogênio é um fator-chave na lubrificação envolvida na excitação feminina. Então ele aumenta na mulher a sensibilidade e a estimulação. A progesterona ela vai deprimir levemente o desejo em homens e mulheres, né? Bem como o excesso de prolactina e cortisol, eles também vão deprimir. E a ocitocina, que está envolvida nas sensações prazerosas durante o sexo, ela é encontrada em níveis mais elevados em homens e mulheres após o orgasmo, tá? O famoso hormônio do amor, certo? Então aqui diferença de gênero no desejo e nos estímulos eróticos, né? Então impulsos sexuais e desejos existem em homens e em mulheres, tá? Mas quando a gente se mede o desejo pela frequência de pensamentos sexuais espontâneos, né, interesse em participar de atividade sexual, prontidão para sinais sugestivos sexuais, os homens em geral têm um nível básico de desejo mais alto do que as mulheres, tá? Que pode ser biologicamente determinado, tá? Motivações para ter relações sexuais, além do desejo, existem tanto nos homens quanto nas mulheres, mas para estar mais variadas e prevalentes nas mulheres. Né? Então, por exemplo, nelas,
Essas motivações podem incluir um desejo de reforçar o vínculo com o parceiro, a necessidade de um sentimento de intimidade, uma forma de impedir que o homem se afaste, o desejo de agradar o parceiro. É claro que é isso que eu disse aqui, né? Isso estão presentes nos dois, tá? E tem muitos homens que também tem muitas mulheres que também têm uma alta interesse de participar de atividade sexual, né, e reação, né, aos sinais sugestivos sexuais, mas a gente também tem muito homem que está preocupado com isso aqui. Então isso aqui primeiro é relativo, e segundo que na verdade ele é mais prevalente, né? A gente consegue observar esse comportamento mais em mulheres, não significa que homens não têm também. Embora as fantasias sexuais explícitas sejam comuns a ambos os sexos, né, os estímulos externos para fantasias com frequência diferem, né, para homens e mulheres. Então, por exemplo, muitos homens eles respondem sexualmente a estímulos visuais, né, de mulheres nuas ou com pouca roupa. Ele é muito visual no corpo, né, feminino. E aí as mulheres vão estar mais interessadas no contexto, isso de forma geral, reiterando de novo, tá? Elas estão, né, respondendo aqui sexualmente a histórias românticas, né? A gente tem histórias, contextos onde tem um herói, né, que é exemplar, cuja paixão pela Heloína impele a um compromisso com ela para a vida toda. Enfim, a mulher gosta do contexto, né, não só do estímulo visual. Um fator complicador que a gente tem aqui é o sentimento subjetivo de excitação de uma mulher nem sempre é congruente com o seu estado fisiológico de excitação. Isso aqui é muito importante e assim é uma ensina para todos os casais, né, até entender isso aqui, tá? O sentimento de excitação pode refletir uma prontidão para ser excitada em vez de uma lubrificação fisiológica. Então, às vezes, né, a mulher ela pode ter sinais de excitação, incluindo a lubrificação vaginal, mas ela não está consciente desses sinais, entendeu? Isso raramente acontece em homens. Mas então a mulher ela tem às vezes um sentimento de excitação que aí sim, né, ele vem a desencadear o desejo, né? Isso que é importante a gente inteirar. Masturbação, então, ela é uma precursora normal do comportamento sexual, tá? Isso tem muitos tabus, né? Então, mas a gente não existe nenhuma prática na humanidade que seja tão condenada por meio de tabus e mitos e ao mesmo tempo universalmente praticada, né? E ela vai começar com a autoestimulação sexual do bebê e da criança, desde quando começa a perceber que tem um órgão, começa a mexer, aquilo ali já dá indícios, né, do comportamento de masturbação, que é de toque e autoconhecimento corporal, né? Então, à medida que a criança aí adquire companheiros de brincadeiras, né, começa aí a curiosidade sobre a própria genitália. E aqui brincadeira, estou falando brincadeira literalmente, tá, gente? Brincadeira, ela começa a ter companheiros de pessoas, crianças que brincam também e tal. E aí vai ter curiosidade em relação à própria e a dos outros, tá? A própria genitália dos outros, que aí vai motivar episódios clássicos que todo mundo já ouviu falar sobre exibicionistas, exploração genital, né? Tipo assim, a criança, ela colocou o órgão para fora, ou mostrou a criancinha e chama pai na colégio, acha um absurdo, enfim, mas isso aqui é comum, tá? Isso acontece. Claro que não é algo que a gente tem que baixar a cabeça, fingir que não está acontecendo, enfim, tem que instruir para evitar que isso se torne uma parafilia lá pra frente, mas enfim, isso vem acontecer, que faz parte da curiosidade da exploração, né? Com a aproximação daí da puberdade, a gente vai ter a exacerbação dos hormônios sexuais, não, e aí vai ter um desenvolvimento de características secundárias secundárias, né? E aí a curiosidade sexual ela vai se intensificar e a masturbação evidentemente aumenta, tá? Então os adolescentes são fisicamente capazes de coito e orgasmo, mas eles são geralmente inibidos aí por restrições sociais, né? E mais pra frente, né, os casais em uma relação sexual, eles não abandonam por inteiro a masturbação. É muito, 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 muito frequente, tá? É quase unânime a perpetuação de masturbação, pelo menos em uma dos cônjuges, tá? Depois do casamento. E a masturbação é um sintoma psicopatológico somente quando ela se torna uma compulsão, né, que vai além do controle intencional de uma pessoa. E aí ela é um sintoma, né, de perturbação emocional, não por ela ser sexual, mas porque ela tem um caráter compulsivo, né.
Coito. Então a primeira relação sexual é um rito de passagem para homens e mulheres, né? Tem tudo isso de perder a virgindade para a mulher, né? Tem uma questão social há muito tempo, para homens também tem uma questão de autoestima. Então, o homem jovem, ele tem uma relação sexual pela primeira vez, ele é vulnerável em relação ao orgulho, à autoestima, né? Isso entre o ciclo social, né? E a pressão cultural sobre a mulher, né, quanto à primeira relação sexual, ela vai refletir uma ambivalência cultural, né? Que é remanescente aí sobre essa perda da virgindade, né? Apesar da atual era da liberdade sexual, isso permanece, né? Então, mulheres jovens com história de masturbação, elas têm mais probabilidade de encarar a relação sexual com antecipação positiva e confiança, certo? E, obviamente, passar isso para o parceiro ali durante do primeiro coito ali, né? Também passa a ser importante para a autoestima, né? E a segurança do homem que também, ou enfim, da dupla, né? De forma geral. A homossexualidade. Então, definição de homossexualidade, né? Então, o termo homossexualidade, ele frequentemente descreve comportamento manifesto, né, orientação sexual e sentimento de identidade pessoal ou social do indivíduo, certo? Todo esse componente aqui. E ela é considerada uma variante de frequência regular na sexualidade humana e não um transtorno patológico. Então, no CID-10, coloca, né, na classificação das doenças, ele coloca que a orientação sexual isoladamente não deve ser considerada um transtorno. Tá? Isso é importante. A presença da homossexualidade não parece ser uma questão de escolha, a expressão dela que é uma questão de escolha, né? Isso aqui é uma frase clássica. E os termos gay e lésbica, eles fazem referência a uma combinação de identidade autopercebida e identidade social. O que significa? Eles vão refletir um sentimento de pertencimento de uma pessoa a um grupo social que é igualmente rotulado. Então, a pessoa ela pode ser homossexual, porque ela tem interesse, mas ela não se identifica como gay, né? Então é questão só aqui, obviamente, de nomenclatura, né? Mas a gente tem todo um embasamento aqui teórico para tentar analisar isso, né? Então, gay e lésbica, eles têm relação a uma identidade, né? Identidade autopercebida, social, enfim, relacionada. Então, pesquisas recentes, né, elas vão reportar taxas de homossexualidade em torno de 2 a 4% da população, né? Então, menos de 1% de ambos os sexos é exclusivamente sexual. Então, menos de 1% é só homossexual. Então, a gente tem entre esses 2 e 4% pessoas que também têm prática homossexual. Alguns gays e lésbicas, em particular os primeiros, né, ou seja, os gays, eles relatam ter reconhecido atração romântica por pessoas do mesmo sexo antes da puberdade. Então, isso também é mais um indício de que é pré-determinado, né? A maioria dos homens gays recorda o início da atração romântica e erótica por pessoas do mesmo sexo durante o início da adolescência. Que também é nessa frase, também é pré-adolescência, puberdade, né? Para as mulheres, né, o início de sentimentos românticos, aí aqui tem uma diferença, né, em relação às parceiras, elas podem ocorrer na pré-adolescência, mas o conhecimento claro da preferência por uma pessoa do mesmo sexo costuma acontecer na metade até o fim da adolescência, ou até mesmo no início da idade adulta, tá bom? Então tem essa pequena diferença entre gays e lésbicas, né? Mais lésbicas do que gays parecem ter tido experiências heterossexuais previamente, tá? Até ter essa descoberta, esse processo de assumir, certo? Amor e intimidade. Então, Freud ele postulou, né, que a saúde psicológica ela pode ser determinada pela capacidade de uma pessoa de funcionar bem em duas esferas, o trabalho e o amor. Tá? Então, se o indivíduo é capaz de dar e receber amor, né, com um mínimo de medo e conflito, ele tem a capacidade de desenvolver relações genuinamente íntimas e com as outras pessoas. Tá? Então, o amor maduro ele é marcado pela intimidade, né, que é um atributo especial do relacionamento entre duas pessoas. Tá? O sexo, com frequência, atua como um catalisador para a formação e manutenção dessas relações íntimas. Certo? Então, aqui o sexo e o amor são reciprocamente reforçadores e saudavelmente fundidos. Tá bom? Reciprocamente. O sexo e o direito. Então, a medicina e o direito eles avaliam o impacto da sexualidade no indivíduo e na sociedade e determinam o que é comportamento sadio ou legal. Tá? Então, a gente tem essa relação. Né? Então, as questões da interface da ciência sexual e do direito, com frequência, são emocionalmente carregadas e refletem divisões culturais sobre os costumes sexuais aceitáveis. Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, de aborto, de pornografia, prostituição, educação sexual, tratamento de agressores sexuais, o direito à privacidade sexual. Então, enfim, a gente tem uma série de questões que elas vão depender de estado para estado, né, de nação para nação, e tem uma legislação em cima,
o que considera aborto, o que considera prostituição, ou tratamento de agressores sexuais, enfim, a gente tem uma relatividade aqui cultural absurda em relação a essas coisas, né? No caso do exame clínico, a gente, né, para fazer uma boa coleta da história sexual, a gente tem alguns itens, por exemplo, claro, dados de identificação, a idade, o sexo, status do relacionamento, orientação sexual, essas coisas que a gente geralmente pode ser que não pergunte na identificação. Na história sexual é importante. O funcionamento atual, como é a sexualidade da pessoa atualmente, está satisfatório, está insatisfatório, né? O sentimento em relação à satisfação do parceiro, o que ela sente, o parceiro está satisfeito ou não, ela falou alguma coisa, tem disfunções, ela percebe alguma disfunção, qual que é a frequência das relações, né? Como que está o desejo e a libido. Então, são coisas importantes aqui para a gente trazer no funcionamento atual. História sexual passada, então, por exemplo, como é que foi o desenvolvimento infantil, as atividades sexuais na infância? Né? Teve algum processo de abuso, isso é importante, tentar relembrar na pessoa. Tá? Se teve sexualidade precoce. Na adolescência, analisar como foi a puberdade, as atividades sexuais, o sentimento de si como feminino e masculino, que a gente falou, né? da identidade. As atividades sexuais adultas, né? Então a gente tem que analisar também se a pessoa tem questão do celibato ou de sexo antes do casamento, né? Como é que é isso, como ela lida com isso, sexo extraconjugal, se a pessoa, porque isso é uma realidade, né? Então tem que investigar. O efeito dos filhos no casamento depois que a pessoa casou, ele prejudicou a atividade sexual, a prática, né? A rotina. Permanece com masturbação, não tem masturbação, enfim, essas são coisas importantes para trazer. E quando tem caso de divórcio, né, separação, ou a pessoa que fica viúva, como é que é a relação sexual dela? Ela permanece tendo ou não? Daí algumas questões especiais que são importantíssimas, a questão de estupro, abuso, incesto, histórico de doenças sexualmente transmissíveis, se teve aborto, conflito de identidade de gêneros e a parafilia, que é o que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Enfim, isso foi o que a gente viu de sexualidade normal. Vamos analisar agora as disfunções sexuais. Então, disfunção sexual ela vai ser definida aqui pela perturbação do sentimento subjetivo do prazer ou desejo, tá? Em geral associada ao sexo ou pelo desempenho objetivo, tá bom? Então, de acordo com a classificação nacional de doenças 10, né, a CID-10, a gente tem a disfunção sexual se refere à incapacidade de uma pessoa de participar de um relacionamento sexual como ela gostaria. Por isso que é a questão do sentimento subjetivo, tá? Do prazer ou do desejo. As características essenciais das disfunções sexuais são incapacidade de responder à estimulação sexual, tá? Então ela não consegue responder a uma estimulação sexual, ou a experiência de dor durante o ato sexual. São essas duas características essenciais, tá bom? Então, as disfunções sexuais elas podem ser permanentes ou adquiridas, generalizadas ou situacionais, e também resultam de fatores psicológicos, fatores fisiológicos, fatores combinados e inúmeros estressores, né? A gente pode falar de normas culturais proibitivas, problemas de saúde, problemas de parceiro e conflitos no relacionamento, tá bom? Disfunções sexuais são diagnosticadas apenas quando fazem parte de um importante, faz uma parte importante do quadro clínico, né? Porque geralmente a gente tem aqui disfunções sexuais associadas a outros transtornos mentais, né? Então a gente tem pessoas claramente com esquizofrenia, com bipolaridade, um processo de mania, que tem impulsos, né? E disfunções sexuais atribuíveis, né, a um transtorno psiquiátrico subjacente. E aí, nesse caso, a gente tem que diagnosticar apenas o transtorno psiquiátrico subjacente, tá? Porque isso vai ser um reflexo daquele transtorno, tá? Então aqui vamos analisar, né, os transtornos relacionados ao desejo, interesse e transtornos da excitação, tá? O primeiro deles é o transtorno do desejo sexual masculino hipoativo, tá? Que é caracterizado por uma deficiência ou ausência de fantasias sexuais, né, e desejo pela atividade sexual por um período mínimo de aproximadamente 6 meses, né? Então, os homens, para que essa condição é permanente, nunca experimentaram muitos pensamentos eróticos sexuais espontâneos, tá? Que isso no caso seja permanente, mas pode ser que ela venha a ser adquirida aí, né? Então, pensamento sexual espontâneo mínimo ou desejo mínimo por sexo antes de experiências sexuais não são considerados um transtorno diagnosticável em mulheres, principalmente se o desejo for desencadeado durante o encontro sexual, tá bom? A prevalência maior nos extremos, né, mais jovem, mais velho do espectro etário, então
2% estão entre 18 e 24 anos, tá bom? O restante é todo mais jovem ou mais velho que isso aqui. A presença de desejo depende de vários fatores, tá? Impulso biológico, autoestima adequada, capacidade de aceitar a si mesmo como pessoa sexual, disponibilidade de um parceiro apropriado, um bom relacionamento com parceiro em áreas não sexuais, tá? Danos ou ausência de algum desses fatores vão diminuir o desejo, tá? E aí a falta de desejo pode também resultar de um estresse crônico, ansiedade, depressão, alguma outra condição que tem que ser analisada, tá? Outro transtorno, que é o do interesse em excitação sexual feminino, tá? Então, as mulheres, elas não é aquilo que eu falei lá no começo, elas não progridem necessariamente de forma gradual do desejo à excitação, né? Então, elas experimentam, às vezes, né, a frequência do desejo de forma sincronizada ou mesmo depois dos sentimentos de excitação. Então, ela pode ser que primeiro seja excitada e depois ela tenha o desejo da relação. Tá, isso ocorre principalmente em mulheres em relações duradouras. A mulher, ela não. Isso é aquilo que eu falei, é muito fonte de desavença entre casal e não compreensão, né, das diferenças entre os sexos. Que a mulher, ela, às vezes, ela não tem o desejo antes da excitação. Ela precisa ser excitada primeiro, aí ela passa a ter o desejo, o que é totalmente gradual no homem, né? Primeiro o desejo, depois a excitação. As mulheres têm essa relatividade aqui. Pode ser junto, pode ser antes, pode ser depois. Tá? Então, as mulheres que elas vão experimentar essa disfunção sexual, elas vivenciam a incapacidade de sentir interesse ou excitação, ou ambos, e costumam ter dificuldade em atingir o orgasmo ou sentem dor, uma dor associada. Tá? Então, as queixas aqui nessa categoria, elas vão apresentar de forma variada. Então, pode ter decréscimo, escassez de sentimentos, pensamentos ou fantasias eróticos. Pode ter redução no impulso para iniciar o sexo, receptividade diminuída ou ausente às aproximações do parceiro, a incapacidade de responder à estimulação do parceiro, enfim, né? São muitas e essas queixas de ausência de prazer, elas são suficientes para o diagnóstico, tá? Mesmo quando a lubrificação está presente, né? Porque a gente sabe que uma mulher com ausência de excitação pode ter lubrificação vaginal, certo? E problemas no relacionamento, obviamente, são bastante relevantes para o transtorno de interesse e excitação adquirido, tá? Isso não é surpresa para ninguém. O terceiro transtorno aqui, do desejo, interesse e transtornos da excitação, é o erétil, tá? Transtorno erétil, conhecido, né, por muitos como... esqueci a palavra agora que as pessoas têm, que elas falam. Enfim, é um termo que é muito utilizado, que é popular, tá? Mas a gente chama aqui de transtorno, é a impotência, é que eu lembrei, impotência. Então, o homem com transtorno erético, ao longo da vida, ele nunca conseguiu ter, né, obter uma ereção suficiente para penetração. Mas já no transtorno erétil adquirido, ele conseguiu ter sucesso na penetração em algum momento da vida, né, sexual, mas aí depois ele passou a não ser mais capaz. Tá? E no transtorno erétil situacional, o homem ele é capaz de ter relações sexuais em certas circunstâncias, mas não em outras. Né? Acontece muito como o homem que não tem ereção com a esposa, mas tem com a amante, ou não consegue ter com prostituta, enfim, ou consegue ter só com a prostituta, enfim, tem muito transtorno erétil nessa situação aqui, tá? O transtorno erétil adquirido ele foi reportado em 10 a 20% de todos os homens, tá? Então essa é a queixa principal de mais de 50% dos homens tratados para transtornos sexuais, certo? E assim, transtorno erétil ao longo da vida, né, a pessoa que ela tem isso de forma crônica, é raro, tá? E ocorre em cerca de 1% dos homens com menos de 35 anos, né? Por isso que a incidência ela vai aumentando com a idade, tá? Mas ele pode ser orgânico ou psicológico, tá? Então, ou uma combinação de ambos, mas em homens jovens, né, de meia idade, a causa geralmente é psicológica, tá? Então, por isso que tem que ter, para você identificar isso, tem que fazer uma boa coleta da história sexual da pessoa ali em relação a, ela tem masturbação? Você se masturba? Se ela se masturba e ela tem ereção com a masturbação, aquilo não é orgânico, né? Ah, e como que ela acorda? Tem ereção matinal? Se tem ereção matinal, tem ereção em algum momento? Isso reflete uma condição psicológica, tá bom? Agora a gente vai falar dos transtornos de orgasmo, tá? O primeiro deles aqui é o transtorno do orgasmo feminino, tá? Também chamado de anorgasmia. Tá? Ele é definido aí como uma inibição recorrente ou persistente do orgasmo feminino depois de uma fase de excitação sexual, que um clínico julga ser adequado em foco, né, em termos de intensidade e duração. Isso vai depender de cada pessoa ali. O clínico vai olhar, se ela está um bom tempo tentando, tem muita intensidade, duração, né? Não dá para falar, por exemplo, uma mulher
tem transtorno do orgasmo feminino se o parceiro, por exemplo, tem ejaculação precoce, por exemplo, entendeu? Então por isso que essa avaliação clínica aqui, ela vai importar, né? Mas, resumindo, incapacidade de uma mulher de atingir o orgasmo por meio de masturbação ou coito, tá bom? Uma mulher com transtorno de orgasmo feminino ao longo da vida, ela nunca experimentou orgasmo mediante algum tipo de estimulação, que nem a do homem que a gente acabou de falar, né? Mas uma com transtorno de orgasmo adquirido, ela já experimentou pelo menos um orgasmo, né? Independente das circunstâncias, do meio de estimulação, pode ser masturbação ou enquanto sonha, durante o sono, isso é comum, tá? A mulher tem orgasmo assim, ou durante o coito, enfim, ela já teve, tá bom? Mas passou a ter daí pra frente, tá? Então tem inúmeros fatores psicológicos que estão associados ao transtorno do orgasmo feminino. Então vai ter o medo de gravidez, rejeição, né, de um parceiro sexual, às vezes tem, né, danos à vagina, mulher que tem medo, hostilidade em relação aos homens, tem mulheres que passam a ter isso, né, imagem corporal prejudicada, sentimento de culpa quando aos impulsos sexuais, né, isso acontece em muitas religiões, etc. Enfim, então são inúmeros fatores que podem desencadear esse transtorno. Transtorno do orgasmo relacionados aos homens agora. Então, a primeiro deles é a ejaculação retardada, né? Então, na retardada, que a gente pode chamar de atrasada, ejaculação atrasada também, ou um homem consegue ejacular durante o coito com grande dificuldade, não? Ou isso quando ele consegue ejacular, tá? O problema raramente está presente na masturbação, tá? Geralmente o homem consegue ejacular quando se masturba, né? Mas ele aparece durante o sexo com uma parceira, tá? Ou com um parceiro. O homem com ejaculação retardada ao longo da vida, ele nunca vai ser capaz de ejacular durante atividade sexual com uma parceira. E é diagnosticado como adquirido se ele desenvolver depois de um funcionamento previamente normal, tá? Então, o problema é geral, mais pronunciado durante a atividade coital, né? O que realmente do coito. Agora, a ejaculação prematura, conhecida como ejaculação precoce também, né? Então, os homens aqui nesse caso, eles vão atingir o orgasmo e a ejaculação antes do momento desejado, tá? O diagnóstico aqui vai ser feito quando o homem ejacula com regularidade antes ou em cerca de 1 minuto após a penetração. E a gente dentro desse 1 minuto vai ter falar de leve, média e grave, tá? A questão de, acho que é grave até 15 segundos, né? Aí de 15 a 30 tem o restante, aí enfim. Aí vai ter a leve também. Mas enfim, é importante que seja em cerca de 1 minuto, né? A gente sabe que isso aqui pode ter uma dificuldade de diagnosticar, porque pode ter uma percepção relativa, né, do tempo ali, mas geralmente eles buscam porque aquilo prejudica, né, o paciente. Então, os clínicos eles vão precisar levar em consideração fatores que afetam a duração da fase de excitação da resposta sexual, né? Então, por exemplo, a idade, né, a novidade do parceiro sexual, a frequência do coito, né? Então, por exemplo, tem homens jovens e inexperientes que tem o problema e ele pode se resolver com o tempo, né? Porque às vezes ele tem uma relação sexual a cada quanto tempo e aquilo dá uma emoção, enfim, e fica muito excitado e não se masturba. Então tem várias coisas que precisam ser avaliadas aqui como tentativa de resolução do problema, né? Então, a ejaculação prematura não é diagnosticada quando a causa é exclusivamente por fatores orgânicos, né? É que nem as outras disfunções, né? Ou quando ela é sintomática de uma síndrome psiquiátrica clínica, né? Então a gente não diagnostica ejaculação prematura, tá? Mas ela é a queixa principal de cerca de 35 a 40% dos homens tratados para transtorno sexual, tá? E acomete de 1 a 3% dos homens. Então, se a gente pegou de 50% lá de disfunção erétil, mais 30 a 40% deu quase todos, né? Então, quase todos os homens que buscam tratamento para transtorno sexual estão relacionados ou a disfunção erétil ou a ejaculação precoce. Transtornos da dor sexual, tá? Então, a gente vai classificar como transtorno da dor gênito-pélvica, tá? Que vai se referir a uma ou mais das queixas, como dificuldade em manter relações sexuais, medo de dor na penetração, contração dos músculos do assoalho pélvico, todos eles vão causar algum tipo de dor. A gente tem aqui dois tipos, né, que são classificados assim, mais para a gente entender, mas ele vai ser sempre classificado como dor gênito-pélvica, tá bom? Transtorno da dor. Então, dispareunia é uma dor genital que ela é recorrente ou persistente que ocorre antes, durante ou depois da relação sexual, tá? Ela não vai ser diagnosticada com transtorno da dor quando for encontrada uma base orgânica para dor ou quando for causada por falta de lubrificação, por exemplo, tá?
ela tem o coito doloroso, tá? Que vai resultar em tensão e ansiedade em relação ao sexo, tá? Faz as mulheres, nesse caso aqui, elas vão contrair, né, de maneira involuntária os músculos do assoalho pélvico. Isso vai provocar mais dor, né? Então a dor, ela é real, ela torna a relação sexual desagradável, às vezes até insuportável, tá? Então ocorre o aumento no relato de dispareunia na pós-menopausa, obviamente, né? Devido à modificação fisiológica na vagina, induzidas por transtornos hormonais. Então isso aqui é comum nessa fase, mas quando acontece, né, com muita frequência essa dor pélvica ali, é, passa a gente investigar a dispareunia. E o vaginismo, né, ele é definido como uma constrição do terço externo da vagina devido ao estreitamento ou espasmo involuntário da musculatura do assoalho pélvico, tá? O vaginismo ele vai interferir na inserção do pênis na relação sexual, tá? E assim, o vaginismo está relacionado e frequentemente coincide com a dispareunia, né? Então a gente tem episódios repetidos de vaginismo originando dispareunia e vice-versa, tá bom? Então essa resposta ela pode ocorrer aí durante um exame ginecológico, por exemplo, né? Quando a constrição vaginal involuntária vai impedir a introdução do espéculo na vagina. O diagnóstico não é feito quando a disfunção é causada exclusivamente por fatores orgânicos, né, também, ou quando é sintomática de um outro transtorno mental, assim como as demais que a gente viu aqui, tá bom? Mulheres com vaginismo podem, né, conscientemente desejar ter relações sexuais, mas no inconsciente desejam impedir que o pênis penetre em seus corpos. Isso aqui é importante também, tá bom? A gente vai ter uma grande dificuldade aqui nesses dois casos, mas a gente vai, geralmente elas estão associadas, como eu falei, e você vai classificar, vai diagnosticar como transtorno da dor genitopélvica, tá bom? Disfunção sexual devido a uma condição médica geral, então a gente tem várias aqui, né? Então, por exemplo, transtorno erétil devido a uma condição médica geral, a gente sabe que 20 a 50% dos homens com transtorno erético tem uma base orgânica para o problema, né? Então não é só psicológico, pode ser que tenha uma base orgânica. Quase metade dos homens, né? De 20 a 50. Também é um espectro grande, mas enfim, é uma parte considerável. Dispareunia devido a uma condição médica geral, então de 30 a 40% das mulheres com a queixa são atendidas em clínicas de terapia sexual tem patologia pélvica, tá bom? Alguma coisa uterina, enfim. Transtorno do desejo sexual masculino hipoativo e transtornos do interesse, né, e excitação sexual feminino devido a uma condição médica geral. Então, doenças que enfraquecem a energia da pessoa, doenças graves, cirurgias, condições crônicas que requerem adaptação física, psicológica, uso de drogas, obviamente tudo isso aqui vai interferir no desejo sexual, né? Imagina, a pessoa está com uma doença grave ou está com um hipotireoidismo, por exemplo, ela não tem mal energia para manter as atividades diárias, quem dirá ter desejo sexual, tá bom? Então isso pode ser afetado por essas doenças aqui, tá? Ejaculação retardada ou prematura, né, e transtornos do orgasmo, né, eles podem estar relacionados a outras condições médicas, né? Por exemplo, alguma cirurgia no trato geniturinário, a gente tem, por exemplo, prostatectomia, né, tiração da próstata, doença de Parkinson, alguns usos de fármacos antidepressivos que retardam isso aqui, né, doenças endócrinas, uso de substâncias, enfim, a gente tem muitas situações também. E disfunção sexual induzida por substâncias medicamentos. A gente tem antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos. A gente sabe que todos eles têm efeitos colaterais geralmente relacionados à sexualidade. Antihistamínicos, álcool, opioides, cannabis, psicodélicos, enfim, a gente tem várias substâncias, medicamentos que estão relacionados a isso aqui. Às vezes no estímulo, né, no aumento da excitação ou às vezes no retardo dela ou algum outro tipo de disfunção aqui, tá bom? Tratamento, então, o tratamento para todas essas disfunções aqui pode incluir terapia sexual dual, né? Então, quando há um cônjuge e ambos são envolvidos numa situação sexualmente satisfatória, a díade conjugal, né, deve ser o objeto do processo terapêutico, tá? Técnicas e exercícios, então, a gente tem técnicas de dilatação vaginal, relaxação psicofisiológica, da compressão peniana, masturbação, etc. Tem várias técnicas para auxiliar, né? Hipnoterapia, então eles vão focar especificamente na situação que produz ansiedade, né? Então, a interação sexual que resulta em perturbação é um estado psicológico, mulher lá com a dispareunia, o vaginismo, tá bom? Tudo isso aqui. Terapia comportamental. Então, vai ajudar a dominar a ansiedade por meio de um programa padrão de dessensibilização sistemática, tá? Que aí vai ser concebido para inibir a resposta ansiosa que foi aprendida pelo sujeito. Mindfulness, né, que é a técnica ali para o paciente
direcionar o foco nas sensações momentâneas, trazer para o presente, porque ele está vivenciando, né? Então, tem uma consciência das visões, das sensações táteis, auditivas, olfativas, tudo isso aqui. A terapia de grupo, ela é importantíssima, às vezes, em alguns casos, né? Porque ele vai oferecer um apoio sólido para o paciente, né? Que às vezes se sente envergonhado, ansioso, ou até culpado, né? Em relação a algum problema sexual particular. E ela é extremamente útil, né, para questionar mitos, corrigir falsas concepções, né, fornecer informações sobre anatomia sexual, fisiologia, tirar dúvidas, né, variedades de comportamentos, enfim, tudo isso, tá bom? E terapia sexual de orientação analítica, né, a gente vai ter uma psicoterapia de orientação psicodinâmica e psicanalítica que permite aí a aprendizagem ou reaprendizagem da sensação sexual na realidade da vida dos pacientes, certo? Tratamentos biológicos, a gente tem farmacoterapia, a gente tem uma série de medicamentos aqui. Sildenafil, meus similares, fentolamina oral, alprostatidil e medicamentos injetáveis, pabaverina, prostaglandina E1, fenantelamina ou alguma combinação dessas também, tá? Todas essas três aí podem ser combinadas. E alprostil transuretral, tá bom? Então, os tratamentos farmacológicos eles são úteis para disfunção de excitação devido a várias causas, né? Então, neurogênica, insuficiência arterial, insuficiência venosa, psicogênica, mista, né? Quando tem mais de uma delas, enfim. E quando está associado a uma terapia sexual orientada para o insight ou comportamental, o uso de medicamentos pode reverter o transtorno de excitação psicogênica, que é resistente à psicoterapia isoladamente, por exemplo, né? E o objetivo final é o funcionamento sexual sem o auxílio farmacológico, tá? Terapia hormonal a gente tem, né? Então a gente sabe que os androgênios ele aumentam impulsos sexuais em mulheres e homens com baixas concentrações de testosterona. Mulheres que usam estrogênios para terapia de reposição hormonal com contracepção, elas vão relatar redução da libido. A gente sabe que tem aqui também os anti-androgênios, anti-esterógenos, né, que foram estudados aí para tratar comportamento sexual compulsivo em homens, que é bem frequente. Tem alguns tratamentos cirúrgicos, né? Tem próteses masculinas, tem cirurgia vascular, tem algumas abordagens de tratamento mecânicos, bomba a vácuo, enfim, inúmeras técnicas e tratamentos para tentar, por exemplo, resolver disfunção erétil, tá bom? E a gente tem outras disfunções sexuais especificadas aqui, então, disforia pós-coito, né? Quando ao invés de ter aquela euforia do orgasmo, a mulher tem uma disforia, ou a pessoa tem uma disforia, ela não consegue tem sentimentos positivos, né? E ela fica, às vezes tem uma rejeição, às vezes ela fica triste, enfim, tem uma experiência subjetiva negativa, tá bom? Problemas do casal, né? Então, frequência desiguais de desejos, às vezes a mulher tem só desejo na parte da manhã e o homem só na parte da noite, e aí, geralmente não bate, isso aqui pode gerar um problema, né? Problemas do casal para o coito. Então, casamento não consumado, existe lá no Capão um exemplo de um casamento de 17 anos que nunca tinha sido consumado, às vezes por alguma disfunção dos dois, às vezes por realmente não vontade, às vezes o casamento arranjado, religião, enfim, tem uma série de razões aí que isso pode acontecer, mas existe, fato que existe, tá? Problemas de imagem corporal, às vezes a mulher, por exemplo, ou o homem não tá feliz com o corpo, aí só quer fazer com luzes apagadas, ou não quer fazer por vergonha, enfim, isso acontece também. Adição e comportamento sexual, né? Então a gente tem dois casos aqui, dom juanismo e ninfomania, quando tem essa compulsão sexual no homem e na mulher, tá? Dom juanismo no homem, às vezes, geralmente, está até relacionado com homossexualidade, mas o homem quer conquistar a mulher, mas depois não manifesta interesse, né? E a ninfomania é o comportamento compulsivo de mulheres por sexo. Sofrimento persistente acentuado quanto à orientação sexual, isso aqui a gente sabe que acontece muito, né? A pessoa não sabe realmente como manifestar sua orientação. Transtorno de excitação genital persistente, tem pessoas, principalmente mulheres, que relatam excitação constante. Ela não é agradável, tá? Não é uma excitação, a pessoa ela geralmente se masturba ou tem relação para aliviar, mas em pouco tempo já retorna. Então isso aqui não é agradável para a mulher, então ela busca ajuda. Orgasmo prematuro feminino, tem poucos casos, mas existem. Cefaleia pós-coito, tem muita gente que relata. Anedonia orgástica, né? A pessoa não consegue sentir os efeitos físicos do orgasmo. E tem dor masturbatória também, aí aqui pode ser um grande espectro de possibilidades.
Transtornos parafílicos. Vamos caminhando aí para o final, né? A última temática aí da aula. Então, as parafilias ou perversões, né, são estímulos ou atos sexuais que apresentam desvios dos comportamentos sexuais normais, mas que são necessários para que algumas pessoas experimentem excitação e orgasmo, tá bom? Então, isso não é comum. Quer dizer, é comum, mas não era, em teoria, para ser o normal, né? Até porque a gente vai ver aqui que vai prejudicar o ela ou outro ser humano, tá bom? Então, as principais funções do comportamento sexual humano, eles são auxiliar nos vínculos, né, criar prazer mútuo, em cooperação com o parceiro, expressar e estimular o amor entre duas pessoas. Então, os transtornos parafílicos, ele vão implicar comportamentos divergentes a isso, né? Uma pessoa, uma vez que nesses atos eles vão envolver agressão, vitimização, unilateralidade, é só a pessoa tem prazer com aquilo. Isso aí compromete, né? Então, de acordo com o DSM-5, né, o termo transtorno parafílico, ele é reservado só naqueles casos em que uma fantasia ou impulso sexualmente desviante foi expresso de modo comportamental, tá? Então você não pode falar transtorno parafílico se a pessoa só tem aquilo na cabeça, ou uma imaginação, enfim. Se ela tem a consumação daquilo, né, se ela expressar aquilo de modo comportamental, aí você pode sim classificar, diagnosticar com transtorno parafílico, tá? E eles vão poder, eles variam, né, de comportamento, de quase normal até um comportamento destrutivo, doloroso para a pessoa, tá bom? Ou para a pessoa e o parceiro, né? E pode ser um comportamento que é às vezes considerado destrutivo até ameaçador para a comunidade em geral, tá bom? Deixa eu ver alguns casos. E uma parafilia é clinicamente significativa se a pessoa atuou essas fantasias ou se as fantasias causam sofrimento acentuado, dificuldades interpessoais ou problemas relacionados ao trabalho, tá bom? É aquilo que eu estava explicando ali em cima. As parafilias, elas são são praticadas por apenas uma pequena porcentagem da população, tá? Mas a natureza insistente e repetitiva desses transtornos, elas vão resultar numa alta frequência, né, dos atos. Então, tem uma grande proporção aí da população que é vitimizada por essas pessoas, né, com transtornos parafílicos. Então, é claro que a gente, né, foi sugerida uma prevalência de parafilias significativamente mais alta do que o número de casos diagnosticados em instituições de clínica geral, porque a gente sabe que tem muitas dessas que a gente acaba não tendo conhecimento. E a gente tem base, por exemplo, do grande mercado comercial de pornografia parafílica que tem. Então a gente sabe que é mais do que o número de casos que a gente tem diagnosticados, né? Entre os casos identificados, né, legalmente de transtornos parafílicos, aí a gente tem a pedofilia, que é o mais comum, tá, legalmente, né? E aí de todas as crianças, 10, olha isso, de todas as crianças, 10 a 20% já foram molestadas antes dos 18 anos de idade. Isso aqui é absurdo, né? Mas faz parte desses transtornos que a gente tem que aprender a lidar e a controlar, né? A maioria das parafilias ocorrem majoritariamente em homens, tá? Isso é importante a gente perceber também. Existem mulheres? Existem, mas majoritariamente homens, tá bom? E mais de 50% de todas as parafilias têm início antes dos 18 anos, então começa a manifestar cedo, na adolescência, tá? O DSM-5 ele sugere que a designação de parafilia seja reservada para aqueles que estão acima de 18 anos para evitar patologizar a curiosidade sexual normal e a experimentação ocasional na adolescência. Então, assim, tem início antes dos 18 anos? Tem. Mas eu só posso diagnosticar depois dos 18 anos, assim, né? Eles vão sugerir isso. Por quê? Porque a adolescência a gente sabe que é um período de experimentação e às vezes a pessoa pode ser situacional, pode ser que ela experimente e não goste, mas é porque existe uma série de alterações hormonais, uma série de conhecimentos e, enfim, coisas que o adolescente não está acostumado. Que para você bater o martelo e falar que é um transtorno parafílico, a não ser que seja muito expresso, né? E prejudicial, a sugestão é que só acima de 18 anos, tá bom? Como etiologia, a gente tem alguns fatores psicossociais. Então, no modelo psicanalítico clássico, né, as pessoas com parafilia não conseguiram completar o processo normal de desenvolvimento em direção ao ajustamento sexual, né, tem aqueles estágios que eu falei. Então, né, o que vai distinguir uma parafilia de outra é só o método, né, que a pessoa escolhe ali, não é escolhe, né, mas é o método que ela manifesta ali para lidar com a ansiedade causada pela ameaça da castração pelo pai e separação da mãe, né, que isso é um mecanismo psicanalítico de interpretação, né, que a gente tem medo de uma eventual castração simbólica, tá bom? E separação da mãe. Então,
Essas parafilias elas vão manifestar isso, tá bom? Então, o começo de um transtorno parafílico pode resultar de pessoas usando como modelo para seu comportamento a conduta de outras pessoas, tá? Aqueles autos parafílicos, então você vê um exemplo, tá? Ou tem a simulação de comportamento sexual representada na mídia, que relembra eventos do passado e aí carrega emocionalmente, por exemplo, ter sido molestado em algum momento, né? Enfim, existem casos, por exemplo, de masoquismo ali, né? Pessoas que gostam de ser amarradas e tal, e quando eram crianças de fato tinham brincadeiras ou passaram por alguma coisa assim do tipo, enfim, e acabam manifestando aquilo. E a gente tem alguns fatores biológicos, né? Então a gente sabe, tem alguns estudos, né, que identificaram alguns achados orgânicos anormais em pessoas com parafilias, então, por exemplo, níveis hormonais anormais, sinais neurológicos acentuados ou leves, anormalidades cromossômicas, dislexia, eletroencefalograma normal, outros transtornos mentais, enfim, algumas coisas que podem ter fatores biológicos relacionados também. Diagnóstico de características clínicas, então, identificando aqui algumas parafilias. Exibicionismo, né? Então, o que é o exibicionismo? É o impulso recorrente de expor os próprios genitais ao estranho a uma pessoa que não espera o fato, né? Então, a excitação sexual ela vai ocorrer como antecipação da exposição e reação da vítima, né? O susto, a surpresa, a aversão, e isso que vai dar o prazer. E aí o orgasmo é provocado por masturbação durante ou após esse evento. No fetichismo, né, a gente vai ter o foco sexual em objetos, então sapatos, luvas, calcinhas, meias, né, que geralmente estão associados ao corpo humano, a partes não genitais do corpo. Isso é interessante também, que traduzam uma obsessão por alguma simbologia da castração, né? Então, um sapato como o falo feminino que foi castrado, enfim, tem uma série de estudos em relação ao fetichismo. Froteurismo, né? Esse aqui é bem clássico que a gente vê na mídia, né? Que é caracterizado por um homem esfregando seu pênis contra as nádegas ou outras partes de uma mulher totalmente vestida para que atinja o orgasmo, tá? Então, ele pode usar as mãos para tocar a vítima às vezes que não consentiu, tá? Então, isso aqui é clássico em episódios de ônibus, de metrô, a gente vê muito isso quando tem público. Isso aqui é um transtorno parafílico, tá? Assim como a pedofilia, né, que são impulsos sexuais frequentes ou estação direcionados para crianças até 13 anos de idade, tá bom? Depois disso passa a não ser mais. E tem que ter um período de pelo menos 6 meses. Assim, é interessante analisar esses critérios aqui, né? Mas as pessoas com pedofilia têm pelo menos 16 anos, tá? E as pedófilas, né? Tem pelo menos 16 anos, não pode ter menos que isso. E são pelo menos 5 anos mais velhas do que as vítimas. Tá? Isso, por exemplo, uma pessoa que tem 14 anos, a outra 19, não é pedofilia. Entendeu? Uma pessoa que tem 18 e a outra 13, ali sim. Certo? Vamos lá. Masoquismo sexual. Então, a preocupação recorrente com impulsos fantasias sexuais envolvendo o ato de serem humilhados, pancados, amarrados, submetidos a sofrimento. Às vezes, esse sofrimento é psicológico, a pessoa gosta de ser humilhada. Enfim, né? Isso aqui tem muita coisa a ser estudada em relação a isso aqui. E assim, o sadismo sexual, que né, estação né, recorrente, estação sexual que é recorrente, intensa e ocasionada pelo sofrimento físico ou psicológico de outra pessoa. Então, masoquismo em relação a si próprio, sadismo em relação a outra pessoa, tá bom? Então, o indivíduo tem que vivenciar esses sentimentos por pelo menos 6 meses, tá? E ter colocado em prática as fantasias sádicas para a gente receber um diagnóstico aqui, tá bom? Voyeurismo, né, preocupação recorrente com fantasias e atos que envolvem a observação de pessoas que ignoram estar sendo observadas e que estão nuas despindo-se em meio à atividade sexual. Né, tá como escopofilia, pessoa que gosta de se mostrar. Então, estão em atividade sexual, gosta que outras veem, que outras assistem, ou às vezes ficam peladas. E isso aqui, às vezes, é pego, né, pela legalidade ali, são encaminhados para a delegacia, enfim, isso é comum. Mas isso aqui também é muito comum em casos de voyeurismo, existem muitas práticas disso aqui na sociedade, tá? E transvestismo, tá? Fantasias e impulsos sexuais de se vestir com roupa de sexo oposto com um meio de excitação e com um adjunto de masturbação ou do coito, né? O diagnóstico é dado quando as fantasias transvésticas foram atuadas por menos de 6 meses. Repara, isso aqui não tem relação com ser travesti ou algo do tipo. Travestismo tem impulsos sexuais, né? Então tem excitação ali com relação a isso aqui,
tá bom? Com se vestir, com relação às roupas do sexo oposto, tá bom? Outros transtornos parafílicos especificados, então a gente tem escatologia telefônica por computador, que é quando, né, a pessoa recebe ali telefonemas obscenos que tem uma pessoa inocente recebendo aquilo. Necrofilia, que é em relação, né, à tensão sexual com cadáveres. Parcialismo, né, que é a concentração da atividade sexual em uma parte do corpo só, tá, com exclusão de todas as outras. Então ela tem fixação, por exemplo, em pés, fixação em ouvidos, fixação em seios. A gente tem até parcialismo em relação à mucosa, né, oral, né, pode ser que assim, as mucosas elas fazem parte do processo sexual, né, das fantasias sexuais, enfim. Só que quando há uma fixação apenas dessa parte, aí é, por exemplo, o oralismo, que é um tipo de parcialismo, tá bom? Zoofilia, então os animais são incorporados em fantasias de excitação e atividades sexuais, então pode ter relação sexual, masturbação, contato oral vaginal, enfim. O ser humano é muito criativo quando se fala de sexualidade. Cropofilia, prazer sexual associado ao desejo de defecar sobre o parceiro, que o parceiro defeque sobre o indivíduo, ou de comer fezes. Tá? Crismafilia, uso de enemas, né, como parte de estimulação sexual, aí, vibradores, objetos, enfim. Urofilia, uma forma de erotismo uretral, né, interessado no prazer sexual associado ao desejo de urinar sobre o parceiro ou que o parceiro urine sobre o indivíduo. Urofilia. Hipoxifilia, desejo de atingir um estado alterado de consciência secundário à hipoxia durante o orgasmo. Isso pode ser de várias formas, tá? Tem gente que usa até substâncias, enfim, para conseguir atingir isso aqui. Diagnóstico diferencial, então, que claramente os clínicos eles têm que diferenciar uma parafilia de um ato mental, né, que não é recorrente ou compulsivo e que é realizado de caráter de novidade, tem que conseguir identificar isso aqui, tá? Quantas vezes isso aconteceu, desde quando surgiu isso, né? Isso às vezes porque surge um episódio desse em uma entrevista de história clínica, né? E você não pode sair batendo e falando, não, isso aqui é uma parafilia. Não, às vezes é um episódio, então tem que saber investigar isso aqui, tá? E a gente sabe, como eu falei, ela ensina-se provavelmente durante a adolescência, na atividade parafílica, tá? Algumas parafilias, esperados tipos bizarros, né? Estão associados a outros transtornos mentais, como esquizofrenia, então é muito comum de ver esquizofrênico, por exemplo, com pedofilia, esse tipo de coisa, ou porque, sei lá, coprofilia, todos esses outros que a gente falou, esses bizarros, porque o esquizofrênico realmente tem uma dificuldade de entender a realidade, enfim. E aí, obviamente, o córtex pré-frontal, né, que vai avaliar isso, o que é saudável, o que é normal ou não, enfim, avaliar criticamente, tá deturpado ali, né, no esquizofrênico. E doenças cerebrais que também podem liberar impulsos perversos, tá bom? Como, por exemplo, bipolaridade, enfim, algumas outras transtornos, tá bom? Curso prognóstico, então, a gente tem a dificuldade de controle, né, e cura dos transtornos parafílicos a partir do momento que a gente, né, tem como é difícil, né, as pessoas abandonarem o prazer sexual sem uma garantia de novas rotas de gratificação sexual, tá bom? Então, se você não fala, você vai obter essa gratificação sexual, como é que você vai convencer a pessoa de que ela tem que largar aquele prazer sexual que às vezes é o único meio dela? Então, assim, essa é a dificuldade ali, tá? Mas precisa atuar na tentativa de desenvolvimento de outras formas de gratificação, tá? Um mau prognóstico para esses transtornos está associado a início em estágio precoce, tá? Alta frequência dos atos, nenhuma culpa ou vergonha quanto ao ato e o abuso de substância, tá bom? Então, quando você tem isso aqui, por exemplo, alta frequência dos atos, ou nenhuma culpa ou vergonha quanto ao ato, isso aqui é muito mais difícil, né? Da pessoa, se ela está incomodada com aquilo, ela está perturbada, tem culpa, tem vergonha, né? Ou enfim, é muito mais fácil de você tratar essa pessoa. Agora, se ela não tem nada disso, ou isso está concomitante a um abuso de substância, né? Enfim, tudo isso aí vai prejudicar, né? Tem um mau prognóstico. E o curso prognóstico são melhores quando os pacientes têm uma história de coito além da parafilia, né? Então, quando eles buscam tratamento por conta própria também, tá bom? Se, por exemplo, eles são encaminhados por uma agência legal, ou uma coisa assim do tipo, ou eles não têm nenhuma só tem aquela só estação para aquela parafilia, aí realmente fica muito difícil de tratar, tá bom? Mas o tratamento, como é que a gente vai fazer? Controle externo, então a gente sabe que existe isso, por exemplo, pedofilia, cadeia, né? A gente não sabe ainda na sociedade se é a melhor forma de lidar, né?
ainda mais com a situação carcerária que a gente tem aqui. Enfim, a gente tem que investigar que tipo de tratamento você pode fazer com uma pessoa, uma vez que isso é um transtorno parafílico, como é que isso é resolvível, é curável, como é que é isso? Enfim, a gente vai descobrindo ao longo da humanidade, né, da evolução. E internação, tem muitos casos de internação. Redução dos impulsos sexuais, então a pessoa tem um suporte, né, tem alguém com quem ela possa falar quando vem isso, ou tem, enfim, pode ter essas reduções dos impulsos, tá? Quando é impossível. Tratamento de condições comórbidas, então a gente tem várias farmacologias que atuam, principalmente, por exemplo, nas parafilias que estão relacionadas a transtornos mentais, né? Então, se você tem, por exemplo, um antipsicótico, ele vai auxiliar ao esquizofrênico não ter um comportamento parafílico. Terapia cognitivo-comportamental, essa aqui é clássica, uma terapia clássica para compreensão, para auxílio, e a psicoterapia dinâmica, né? Essas duas tipos de psicoterapia auxiliam e são tratamentos essenciais para essas condições. Certo? A referência bibliográfica aqui é o Kaplan, tá bom? Que é o que a gente está utilizando aí como referencial nas aulas, né? Que foi utilizado justamente para atribuir quais eram as temáticas, né? Fazer o esquema das aulas. E eu agradeço muito a atenção aí de vocês, se é que alguém chegou aqui até o final, tá bom? Muito obrigado e até mais.